universo e a formação dos planos de manifestação. Então, nesse momento, nós já vamos partindo para entender como funciona essa formação dos planos, inclusive desse plano em que nós vivemos, o plano material, né? Nós temos que ter em mente que não existem apenas um mundo, ou seja, não existe apenas o plano material, aqui o plano físico, o planeta Terra. Não existe apenas isso. A vida ela existe em muitos mundos. Até o próprio Jesus dizia, né? Na casa do meu pai existem muitas moradas, não é isso? Então, existem muitos mundos, muitas dimensões. Então, o universo possui leis para administrar a vida manifestada, orgânica e orgânica consciencial. Então, aqui nós vamos nos focar apenas nos seres orgânicos conscienciais, que somos nós, os seres vivos. Nós estamos aqui para estudar sobre corpos energéticos e como isso se sucede. Por que nós estamos aqui nesse planeta Terra? Né? Por que nós estamos aqui? Então, como funciona a formação desses planos, inclusive desse em que nós vivemos, né? Então, o universo ele possui leis para administrar cada um dos planos que cria. E cada plano é criado devido a uma necessidade de se colocar aquelas consciências que foram geradas, de acordo com cada uma das necessidades, né? Então, o que acontece? No universo acabam surgindo formações ou aglomerados energéticos de seres conscienciais. Então, são criadas essas consciências, elas possuem um nível consciencial, que é quase zero quando elas são geradas, elas estão no nível de inconsciente, tá? E elas precisam habitar algum mundo, né? Para que elas possam se manifestar. Então, são formados esses aglomerados. De que tipo de consciências? Consciências num mesmo nível, num padrão que seja afim, né? Afins, que eles tenham afinidade. Então, por isso, esses aglomerados, eles surgem de acordo com a afinidade. Então, a gente fala assim, em locais, mas locais é uma forma didática da gente entender esse processo. Porque, na verdade, os mundos, eles não são locais. Eles são... Eles existem de acordo com o nível de consciência, com a vibração da consciência. De acordo com essas vibrações, existem esses aglomerados, tá? Então, aí, vamos pensar aqui nesse quadro, que cada uma dessas bolinhas aqui são mundos, né? E existem mais mundos para cá e para lá infinitamente. Não existe não tem como a gente dizer que existem determinado número de mundos ou planos. Eles são infinitos, né? Mas aqui representando, vamos pensar que esses sejam mundos, tá? E esses aglomerados conscienciais, né? Que são os planos ou mundos que são formados por elementos energéticos cósmicos, né? Então, cada um desses planos ou mundos, eles são formados por elementos energéticos cósmicos, que estarão de acordo com a necessidade dessas consciências e com o nível de vibração delas. Então, elas vão ser como se fossem como se elas fossem ímãs, né? Elas vão uma atraindo a outra e vão formando esses aglomerados e vão formando esses mundos, né? E cada um desses mundos ou planos possui certos princípios, são regidos por certos princípios, né? E cada um desses princípios vai gerar o quê em cada um desses mundos? Vão gerar conteúdos específicos. O que seriam esses conteúdos específicos? O que existe nesse mundo? Como aqui no nosso planeta, o que existe no nosso planeta? Toda essa natureza, tudo que existe ao nosso redor. Então, são conteúdos específicos. Esses conteúdos que tem no nosso planeta não existirão em outros mundos, porque outros mundos vão possuir outras características, outro tipo de energia vibratória ali, então eles vão estar regidos por outros princípios, né? Dentro do nosso planeta, desse nosso mundo, existem os princípios agindo, esses princípios que geram os conteúdos que tem no nosso planeta, no nosso mundo, seres específicos da mesma categoria.
que tipos de seres nós temos aqui no nosso mundo? Seres humanos, com 2 braços, 2 pernas, essa mesma característica, né, de corpos. Embora nós não sejamos iguais uns aos outros, tenhamos características diferentes, o formato do corpo físico é esse. Tem essas características principais. Né? Nós temos várias coisas que nos diferem, mas a essência é a mesma. Então, cada plano vai ter esses princípios que vão gerar os conteúdos específicos, os seres específicos, seres que vibram em condições afins. Então, esses seres, como eu disse aqui em cima, aqui nos aglomerados, né, eles estarão todos vibrando numa mesma sintonia, apesar de existirem o quê? As gradações que eu falei na aula passada. Existem as gradações. Então, dentro de um plano de existência, existem diversas gradações, tá? Entre elas principais, são as 7 principais. Cada plano tem 7 níveis de gradação. Só que dentro de cada nível de gradação, tem mais 7, e por aí vai. Por isso nós temos dentro do nosso planeta uma diversidade de consciências, né? E quando o ser evolui muito, 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 ele fica num nível muito elevado de vibração, ele já não consegue se manifestar nesse plano. Ele não consegue. Da mesma forma que um plano sutil não tem como ser igual a um plano denso. Dessa mesma forma. Né? Então, esse quadro, ele faz uma espécie de uma radiografia de como o universo gera os planos, né? Como são gerados esses planos? O que acontece para que existam esses planos de manifestação, tá? Mais uma vez, eu peço para que até assistam mais uma vez a aula, leiam a apostila, para que vocês possam entender realmente esses princípios básicos e iniciais aqui dos nossos estudos, ok? Então, eu espero vocês na próxima aula.